nós entendemos, irmãos, que todas as pessoas na vida, elas buscam assim novidade para si. Elas buscam novidade. E todas as pessoas, elas, um dia na vida pelo menos, elas pensam, elas podem até não fazer, elas podem até não tomar atitude e muitas vezes não se expressar, mas dentro do seu coração, um dia já pensaram em até mesmo dar um passo fora da casa do Pai, né? Na minha juventude, eu consigo me lembrar ainda, não faz tanto tempo, mas eu me lembro, irmãos, que sair diretamente da casa do meu pai eu não saí, mas eu me lembro que a minha mãe morava na frente ali com alguns irmãos e alguns outros parentes. Eu fui morar na casa dos fundos, né? Em 2 cômodos do fundos aqui de casa, só para dizer que estava morando em outro lugar. Você vê que coisa? Então tem coisas assim que brotam dentro do coração da pessoa, porque o ser humano ele vive de desafios. Ele sempre está buscando algo que é novo, uma novidade. Mas uma notícia, irmãos, dos céus para a nossa vida é que nós não precisamos sair da casa do Pai para nós encontrarmos novidades, porque Deus é um Deus de novidades. Nós não precisamos sair da casa do Pai, querido, para enfrentar os desafios e vencer os desafios. Muito pelo contrário, é justamente na casa do Pai que nós aprendemos a vencer os desafios da nossa vida. Então, irmãos, quando a Bíblia nos diz caindo em si, nós entendemos que há um reconhecimento, né, de um novo estado, ou seja, de uma nova condição que ele estava. A pessoa, ela caiu em si. O paranaense, né, que é caipira, né, paranaense, lá de Umuarama, Cafezal, né, Marco? Cadê o Marco? Tá aqui, né, lá perto da estrada de Jaburu. Já ouviu falar em Jaburu, não? É lá onde a gente morava, estrada de Jaburu. Nem sei o que é isso, meu Deus do céu. Tem misericórdia. É do beco onde nós saímos, né? Deus tirou nós lá. Então, irmãos, esse caindo em si nos faz lembrar, irmãos, lá para Adão e Eva, quando até então eles também tinham tudo ali no jardim que Deus plantou e deixou ali Adão para cuidar, e Eva também como administradora. Mas olha, a questão é que quando eles também, a princípio, tentaram uma nova aventura, chegou um momento que eles perceberam que alguma coisa não estava muito certa, e eles caíram em si. Eles entenderam, puxa, fizemos alguma coisa aqui que não estava programado. Só que Adão e Eva, o que aconteceu, irmãos? Eles tomaram uma atitude que, né, muitas pessoas elas têm tomado. Algumas pessoas podem falar assim, né? Eles tomaram a atitude errada, mas normalmente também acontece isso, né? Quando às vezes a pessoa ela parte para uma nova condição e alguma coisa dá errado na vida dela. Às vezes ela se esconde, né? Às vezes ela se esconde. Mas a pior coisa que existe, irmãos, além de estar perdido, além de estar assim desorientado, eu creio que a pior coisa que existe, além de estar perdido, irmãos, é não saber para onde ir. Se aconteceu isso com você, não sei se já aconteceu isso com você. Comigo aconteceu várias vezes. Eu trabalhava numa empresa, nessa empresa mesmo. E ficou um tempo, irmão, eu tentei trabalhar no 3º turno. Eu dormia de pé, pra você ter ideia. A esposa entrava na loja e eu falava, vai ver as coisas lá que eu vou te esperar aqui na porta. Irmãos, eu conseguia, às vezes a pessoa fala assim, como é que o papagaio, alguns animaizinhos, algumas aves conseguem dormir de pé? Pois é, o ser humano é que dormia de pé. Eu ficava assim, esperando ela na porta da loja, assim. Eu dava aquela piscada que pra mim é meio minuto, não sei, acho que é muito tempo, porque ela foi na loja, a mulher demora, né? Foi na loja, fez, tinha que fazer e voltou, e eu tava lá. Ela falou assim, acorda. Eu não estava dormindo não, só descansando os olhos. E aquilo lá, sabe, fica, né? Pra quem pisca, é rapidinho, mas nem isso dura não sei lá quanto tempo. Mas quantos aqui já passaram no ponto de ônibus? Quantos já passaram no ponto de ônibus? Cochilou, dormiu no ponto de ônibus, achei que era só eu, meu Deus do céu. Deus é bom demais, eu fico contente de saber que não é só eu, né? Então, irmãos, esses dias atrás, foi meu último acontecimento. Eu fechei os olhos, irmãos. A empresa que eu trabalho dá 15 km se for em linha reta. Como meu ônibus dá muita volta, então é quase 1 hora dentro do ônibus. Mas eu pisquei, irmãos, saindo do estacionamento do ônibus. Na hora que eu abri os olhos, eu percebi que tinha alguma coisa errada também, irmãos. Porque eu estava sozinho no ônibus. Eu olhei de um lado, nada. Olhei do outro, nada. Eu falei, Senhor, tem coisa errada aqui. E aí eu fui com o motorista, falei, rapaz, onde é que você está me levando? Ele falou, rapaz, eu estou indo para a garagem. Então para esse negócio aqui, por favor, que eu vou descer. Aí eu desci do ônibus, irmãos. O perdido, ele é assim, irmãos. Ele não pode demonstrar que ele está perdido logo de cara. Ele tem que ter uma técnica. O perdido, ele também tem uma técnica. Então ele desce do ônibus assim, perdidão. Ele nem imagina
o ambiente que ele se encontra. Ele para, ele dá aquela olhada para a direita, dá aquela olhada para a esquerda, ele está se familiarizando com o ambiente, ele está se localizando, né? Dá aquela olhadinha de um lado para o outro para ninguém perceber que ele está perdido. Aí ele começa a andar assim do nada, sabe? Como quem diz assim, acho que eu sei onde eu estou. Então, eu creio que a pior coisa que existe, além de estar perdido, é não saber para onde vai. E eu tenho certeza, irmãos, que algumas coisas na nossa vida acontecem. Na trajetória da vida, eu acredito que algumas pessoas sim acontece se perder pelo caminho, na trajetória da caminhada cristã. Eu acredito nisso. Mas eu acredito também, irmãos, que nós não estamos desorientados. Hoje, nos dias de hoje, tem GPS, tem tanta coisa que faz a gente achar um rumo facinho. Mas nós, irmãos, como cristãos, por mais que podemos em algum momento estar desorientados na nossa vida, até mesmo aparentemente perdidos, você pode ter certeza, irmãos, um dia foi lançado a semente no teu coração. Um dia foi plantado algo dentro de você. Então, irmãos, a pessoa ela pode estar onde ela estiver, irmãos. Há uma semente, há um princípio implantado e plantado dentro do coração da pessoa. Ela pode estar onde ela estiver. Ela sabe, irmãos, que existe um Deus todo-poderoso, que, irmãos, por mais que a dificuldade em estar ali na presença do Senhor e até mesmo estar na casa do Pai, por mais que a dificuldade, irmãos, ela aconteça, ela esteja ali, sabe? Por mais que os problemas, as adversidades ali, elas ocorram, você pode ter certeza, irmãos, que é melhor do que qualquer outro lugar. Não existe um outro lugar, irmãos, melhor do que a casa do Pai. Mas às vezes, como esse moço, às vezes ele quer ver com os próprios olhos, né? Tanto que os nossos pais, eles nos dão conselhos, mas você percebe que os filhos, normalmente, eles erram mesmo com os conselhos dos pais, né? Porque ele ouviu, mas ele acha que não é bem assim. Ele quer experimentar muitas vezes, né? E de um lado nós encontramos o que, irmãos? Do lado nós encontramos, né, um pai angustiado pela ingratidão do filho, né? Um pai ali com o coração entristecido. E o que imagina, o que brota no coração do pai? Bom, graças a Deus, e eu oro a Deus para que isso esteja longe de mim, longe da minha casa. Mas o que deve brotar no coração de um pai? Na qualidade de pastor, eu sei o que brota no coração. Mas o que brota no coração de um pai, né? Por exemplo, eu vou falar aqui na qualidade de pai espiritual. Quando alguém diz assim, pastor, eu vou pegar minhas malas e eu estou partindo. O que brota no coração, assim, eu pelo menos cobro muito de mim, mas enfim, eu acredito que o que brota no coração é, puxa, o que será que está acontecendo? Ou onde eu errei, ou o que será que está faltando, ou o que será que, né, qual foi a brecha, né? Ou algum desentendimento, alguma coisa assim. Então, talvez no coração do pai, querido, lá na casa, né, aquele coração angustiado, aquele coração apertado, aquele coração de pai, né? E principalmente que o pai é bastante apegado com o garoto, né? Aquelas intimidades, aquelas conversas que é mais pai e filho mesmo. Às vezes eu chamo o filho para conversar comigo, aquelas coisas de menino, já 14 anos, né? Então, a gente chama para bater um papo, fala, filha, vamos conversar sobre umas coisas aqui que é coisa de homem. E a gente para a gente conversar. E imagine que depois de todos esses acontecimentos, o filho fala, pai, eu não quero ficar mais aqui não, pai. Dá para imaginar o aperto que esse pai passou, né? Depois de ter ensinado tantas coisas para o filho, né? Mas existem coisas que infelizmente acabam se perdendo. Mas semente, fala assim comigo, semente, fala mais forte, semente, ela não morre. Porque a semente é viva, irmãos. A semente é viva. Até mesmo muitos ateus, ou que se chamam pelo menos ateus, eu não acredito nem que existe ateu. Ateu é um cristão frustrado, ou alguém que não consegue aquilo que quer, ou às vezes acaba se entristecendo com alguma coisa, e infelizmente acaba jogando tudo pro alto, joga a culpa nas costas de Deus e diz que não acredita em Deus, né? E às vezes até revoltado contra Deus. O cara é revoltado com alguém que ele nem acredita, irmão. Vê se é um negócio desse ateu aonde, irmãos? Existe ateu. Sempre dentro do coração do sujeito existe uma necessidade de buscar, de adorar alguma coisa. E é Deus, a necessidade está lá dentro do coração da pessoa. E do outro lado, irmãos, o que nós encontramos do outro lado? Do lado do pai angustiado, do outro lado, nós encontramos um garoto. Né? Um garoto arrependido. Né? Nós encontramos um moço, um garoto que já percebeu, já havia reconhecido o erro. Puxa, errei, né, por ter saído da casa de meu pai. Uma das coisas muito difíceis de a gente, nós, no sentido geral, nós reconhecermos, você sabe qual é, irmãos? Que nós erramos. Seja no relacionamento conjugal, seja na empresa, seja no meio das amizades, seja na igreja. É algo assim muito difícil de reconhecer. Por quê, irmãos?
para nós reconhecermos que nós erramos, nós precisamos atropelar muitas coisas que nós carregamos dentro de nós mesmos, não sei porquê. Orgulho, ego, enfim, algumas coisas que a gente acha que vale alguma coisa, mas não vale nada não. Diante do Pai isso não tem valor algum, querido. Então, para reconhecer realmente, irmãos, e a pessoa diz assim, eu errei, é porque a pessoa ela está disposta realmente, irmãos, a tomar uma atitude na sua vida. É por isso que na época de ceia, no dia da ceia, nós falamos para as pessoas pedir perdão pelos pecados. Sabe por quê, irmãos? Quando alguém consegue pedir perdão pelo pecado, é porque está disposto a não voltar pelo caminho ou está lutando contra aquilo. Agora, quando alguém não consegue nem pedir perdão por alguma coisa que errou e sabe que não é certo, é porque a gente não precisa esperar muita coisa, tem medo de tirar, né, e se assustar de repente, né? E se assustar de repente. Mas de lá estava aquele garoto arrependido, aquele garoto que percebeu que longe da casa do pai ele não poderia chegar a lugar nenhum bom, passando fome, passando necessidade, sabe? E embora, né, ali como ele mesmo disse, os empregados da casa do meu pai estão melhor que eu. Os empregados, irmãos. Aqueles até então que ele via constantemente trabalhando. E irmãos, sabe, quando muitas vezes nós olhamos e nós vemos muitas pessoas buscando favores da casa do pai, longe da casa do pai, a gente diz assim, puxa, está querendo demais. Está querendo demais. Ora por mim. Não, mas vamos na casa do pai. Não, ora por mim. Hoje eu conversei com alguém, eu disse assim, vamos na casa do pai hoje? Não, pastor, hoje não vai dar, tal, mas ora por mim. Eu falei, não, oro, claro, a gente ora por todas as pessoas, presentes e ausentes. A questão é que até onde isso vai fluir, até onde isso vai acontecer, porque o pai conhece todas as coisas. O pai conhece que nós temos e reconhece que nós temos forças para vir até a casa dele. Quando a minha mãe era viva, irmãos, a gente se reunia aqui, nós, os irmãos, cada um na sua casa. O domingo, irmãos, era o dia de estar na casa dos pais, na casa da mãe. O domingo era o dia. Aquele frango assado, né? Aquele macarrão com molho de tomate. Pensa no negócio que enche a boca d'água, sabe? Junta até saliva na boca só de falar. Aquele queijo que ela punha em cima assim, sabe, irmãos? Meu Deus do céu, tem misericórdia. Ela fazia um nhoque, irmãos. Ela tinha um negócio, que eu não sei onde ela arrumou aquilo. Ela tinha um negócio que se chamava nhoqueira. Você já viu um negócio desse doido? Você viu? É nhoqueira que chamava o negócio, irmão. Era um negócio que ela ia rodando ali com a massa lá dentro, ia formando os nhoques lá. Eu falei, rapaz, esse negócio é do céu. É alguém de Deus que inventou um negócio desse. E virava lá e saía os nhoques lá, depois ela, sabe? Então o pessoal se ajuntava, aquele frango assado, o pessoal se ajuntava lá na casa dos pais, na casa da mãe, pra gente almoçar lá, pra gente poder participar desse momento. E esses momentos assim marcam na vida da gente, onde nós aprendemos muitas coisas, irmãos, que nos aproximam de Deus, momentos que nos ensinam a comunhão, momentos que nos ensinam assim respeito, reverência, momentos que nos ensinam, irmãos, que é bom, sabe, muitas vezes a gente estar ali em lugares que as pessoas querem o nosso bem, né? Ninguém gosta de ir de lugares, irmãos, que as pessoas querem o mal. Mas aqui esse garoto foi enganado. Ele foi enganado pelo sistema, ele foi enganado por aquilo que estava diante dos olhos. Ele foi enganado por aquilo que estava ali nos ouvidos, imaginando que existia boa amizade longe da casa do pai, imaginando que existiam bons conselhos longe da casa do pai. Os melhores conselhos, irmãos, estão na Bíblia Sagrada. E alguém, tempo atrás, perguntou assim para mim, falou assim, pastor, se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Eu falei, ótimo, leia a Bíblia. Mas por que assim? Eu falei, porque a Bíblia custou um preço muito caro, muito alto. Então, não foi de graça não, o conselho, olha, pagou alto preço para que aquilo estivesse. Nós damos conselhos porque está plantado dentro de nós, a Bíblia Sagrada. Mas você pode ler a Bíblia, que é um livro de conselhos. Conselho não se dá, conselho se vende, olha só. Então, leia a Bíblia, eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada. Mas, querido, estava lá, querido, aquele garoto, agora não podendo ter mais os favores do pai, sabe? Não podendo mais ali ser alcançado pelo pai. Enquanto ele estava ali, irmãos, na região em que o pai comandava, né? O pai podia fazer alguma coisa por ele. Irmãos, há decisões que nós tomamos muitas vezes na nossa vida. Algumas pessoas podem comentar, pastor, mas o mundo é de Deus. Sim, nós sabemos isso, mas a autoridade o homem entregou aí, infelizmente, lá no Jardim do Éden. Quando Jesus conquistou na cruz do Calvário, é só para aqueles que estão debaixo da tua mão poderosa. Só para aqueles que um dia entregaram suas vidas para Jesus e fazem parte do plano da salvação. A esses o Senhor deu poder e deu autoridade.
deu ousadia, unção e tudo mais, aquilo que nós buscamos da presença dele. Mas não aqueles que simplesmente buscam só os favores do Pai. Irmãos, os favores do Pai são importantes para a nossa vida, claro, nos ajudam, isso é muito bom, mas nada como a presença do Pai, nada como a comunhão do Pai, nada como o abraço do Pai. Tem gente, irmãos, que não valoriza isso, irmãos. Tem gente que não valoriza. Você acredita num negócio desse? Só valoriza, irmãos, a mãe, só valoriza o pai, irmãos, e, às vezes quando perde, sabe? E muitas vezes não tem mais consigo, né? Eu louvo a Deus, espero que você tenha seus pais. Eu não tenho, eu perdi com 24 anos, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, perdi com 24 anos, 25 anos. Mas, ou seja, a gente sente falta hoje, principalmente nessas datas, nesses tempos. Até eu creio que 3, 4 anos depois que minha mãe havia falecido, que foi a última da minha casa, até nesse tempo eu acabava em algum momento, sabe, com a cabeça assim meia voada ainda, descia na casa da minha mãe, descia do ônibus aqui, em vez de descer no Jardim Rodrigo, onde eu morava, às vezes descia, a hora que eu ia entrar no portão, corrente no portão, uai, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu ia embora a pé. Quantas vezes eu fiz isso? Eu dizia para minha esposa, puxa, eu desci lá na Vila Helena. Ah, mas por que você desceu lá? Eu falei, então, para mim ainda não consegui entender ainda, sabe, irmãos? Mas nós entendemos e nós aprendemos que não precisa esperar, irmãos, sair da casa do Pai ou perder a comunhão com o Pai para valorizar aquilo que o Pai tem, de forma nenhuma, irmãos. É só olhar para aquilo que Deus tem feito e que o Pai tem feito para as nossas vidas. O Pai nos abençoou nesse dia, irmãos. O Pai nos acordou pela manhã, o Pai nos deu força, o Pai, irmãos, nos deu saúde, sabe, irmãos? Aquilo que muitas pessoas elas têm, principalmente nessa tal de Covid, nesse tempo, irmãos, as pessoas, você sabe o que elas buscam? Aquilo que nós nem vemos, nem percebemos e bem pouco valorizamos, o ar que nós respiramos. Se as pessoas tivessem ideia, dimensão da importância de tudo isso, irmãos, as pessoas buscam ar e não encontram, sabe? Sendo que o ar está por aí, sabe? E assim também, irmãos, o Pai nos acordou pela manhã e Ele nos deu fôlego de vida. O Pai nos deu graça, o Pai nos deu força. Nós podemos, irmãos, com a força de Deus, sair da nossa cama, do nosso lar, ver um som maravilhoso e agradecer a Deus. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Logo de manhã, ministrando a palavra do Senhor, a satisfação já encheu o coração, encheu o coração. Meu Deus, que dia maravilhoso, logo de manhã, podendo ali, a escola bíblica. É maravilhoso, irmãos, maravilhoso, poder aprender das coisas do Pai e falar das coisas do Pai. Não tem coisa melhor do que essa, de que além de saber que o Pai é bom, poder falar para as pessoas que o Pai é bom. É muito maravilhoso isso. Mas aqui, irmãos, depois que ele perdeu a comunhão com o Pai, os privilégios que ele tinha na casa do Pai, aí ele entendeu realmente o que estava acontecendo. Puxa, até os empregados do meu pai estão melhores que eu. Eu acredito, irmãos, que qualquer servo de Deus, quando eu falo servo, eu falo nós. Nós somos servos de Deus. Está na condição melhor do que aquelas pessoas que não têm Jesus, embora tenham o ouro, tenham a prata dessa vida. Qualquer pessoa, irmãos, que um dia entregou sua vida para Jesus, elas estão melhores do que qualquer pessoa do mundo lá fora, sabe? Eu gosto muito de avião, né? Esses dias eu estava vendo lá os cidadãos que têm aí seus jatinhos aí, os mais caros, né, entre eles, né? A gente vê alguns nomes, né? E o dono da van é um deles, né? E só vou citar um nome. E o jato do homem é um negócio, é uma coisa fabulosa. E seus jatinhos particulares, né? Mas eu quero dizer para você, se ele não reconhecer Jesus na vida dele, enquanto ele está em sã consciência, ele é o mais miserável dessa terra, o mais miserável, porque a Bíblia nos diz que se nós esperarmos só dessa vida, nós podemos nos considerar os mais miseráveis dessa terra. Muito pelo contrário, nós buscamos sim nessa vida até mesmo para a obra de Deus, para até mesmo dar um conforto para a nossa família, mas a nossa esperança não está nisso que nós vemos, naquilo que nós palpamos, irmãos. A nossa esperança está no nosso Deus. Você sabe qual é a nossa esperança, irmãos? Não é se nós vamos conseguir terminar nossa casa e poder morar num quarto decente, num lugar onde nós planejamos. Nossa esperança não está nisso. A nossa esperança, irmãos, é um dia poder esses ouvidos aqui ouvirem o toque e o ressoar da trombeta, para que um dia nós possamos estar morando com o Senhor. Porque essa coisa de material que é corruptível, isso aí destrói mesmo com o tempo, se acaba com o tempo, você é passageiro. Na verdade, na casa do Pai não é bem uma casa do Pai. Ele prometeu para nós mansões celestiais. E isso é que enche os nossos olhos. Isso, irmãos, é que faz mais ainda brotar um desejo do nosso coração de permanecer na casa do Pai. Seja hoje, seja amanhã, seja daqui a 5, 10 anos, não importa. Nós sabemos que isso vai acontecer.
mais cedo ou mais tarde o Pai vai nos chamar e vai nos dizer: vinde bendito de meu Pai, possuir o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Sabe que dá para suportar qualquer coisa na casa do Pai, né? E na casa do Pai, querido, a gente sabe, né, que às vezes os irmãos, sempre tem aqueles irmãos que são um pouco assim mais agitados, né? Sempre tem, né, irmãos? Não sei se na sua casa tinha, mas na minha casa, irmãos, tinha uns irmãos assim que eram assim bem rebeldes. Um deles era eu. E assim, a rebeldia, infelizmente, tomou conta do coração. Hoje você vê, você nos conhece dessa forma. Bom se fosse, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Minha sogra dizia para mim, para minha esposa: se casar, um dos dois morre. Porque ela sempre foi sangue nos olhos, e eu também não era grande coisa. E um dia, irmãos, eu lembro que eu morava lá no Paraná, lá naquele meio de plantação de café. Meu irmão, não me lembro com o que ele me provocou. Eu olhei do lado, eu não encontrei nada. Eu falei: eita, nós. Eu vi, irmãos, a única coisa que eu vi foi um pneu de bicicleta velho, com aqueles arames tudo saltado, sabe? Aí eu falei: vai esse negócio aqui mesmo. Eu peguei, eu joguei assim, vestindo do meu irmão, sabe? Ele ter sentado, eu falei: agora ele sentado, eu posso com ele, né? Era pequenininho, né? Aí eu catei o pneu assim, irmãos, eu joguei vestindo ele assim, sabe? A hora que eu joguei assim, desceu o sangue, esse negócio vermelho. Eu falei: rapaz, o que eu fiz? Eu peguei e sumi, porque era meu avô que me criou praticamente, né? Eu peguei e sumi no meio daqueles negócios lá. Eu voltei depois, sei lá de quanto tempo, porque eu precisava comer, a fome bateu e eu precisava voltar para casa. Sempre tem na casa do Pai, irmãos, uns irmãos que são assim, dessa forma, dessa natureza. Mas ainda com os problemas, irmãos, na casa do Pai, a casa do Pai é melhor. Porque por mais que a gente se machuque na casa do Pai, a casa do Pai tem quem cura, irmãos. Tem aquele que sara as nossas feridas, tem aquele que consola, aquele que conforta. Mesmo a gente apanhando, irmãos, daquele que é responsável por nós, mesmo apanhando, apanhei muito do meu avô, mesmo apanhando, mesmo assim, eu nunca mais saí da casa do Pai. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente aprendeu que eu apanhei ali por aquele ato, eu fui penalizado por aquele ato, sabe? Mas depois eu tomei um banho, sabe? E senti um refrigério grande no meu corpo, sabe? Por mais que as lutas venham nas nossas vidas, a casa do Pai, quando o Senhor derrama aquele bálsamo sobre as nossas vidas, nós sentimos refrigerados pelo Espírito Santo. Sabe, irmãos? Aquelas adversidades, aquelas lutas que sobrevêm, a gente fala assim: puxa, não era para acontecer isso, poxa, estou na casa do Pai, sabe? Depois vem o Pai com aquele abraço, sabe, irmãos? A gente fala pro Pai: ô Pai, por que isso está acontecendo comigo, Pai? O Pai vem e abraça nós, sabe? E a gente entende, irmãos, que na casa do Pai a gente recebe consolo, a gente recebe o fortalecimento, a gente recebe encorajamento, a gente recebe força para vencer, a gente recebe estratégias para nós, irmãos, sabe, superarmos os desafios do mundo lá fora, sabe? Aqui na casa do Pai, a comunhão e a harmonia, eu sei disso, mas nós nos preparamos, irmão, eu chamo isso de um quartel-general. Nós nos preparamos para nós enfrentarmos o mundo lá fora, irmãos, lá fora. O desafio nosso está depois daqueles portões lá. O que nos espera, né? Talvez o marido rangendo os dentes, talvez uma perturbação no lar, talvez, sabe, problemas de visita, tantas coisas, talvez o desemprego, monstro do desemprego, aquela monstro da enfermidade na família. Muitas coisas esperam, irmãos, a gente depois que a gente sair dessas portas aí para fora. Mas todas as vezes que nós dermos ouvidos para o Pai, a gente não vai se arrepender. Sabe, querido? A gente vai entender que um princípio foi plantado dentro de nós, dentro da gente foi plantado um princípio, a palavra. Uma das coisas, irmãos, que eu me lembro, eu quero encerrar minha falar com isso. Uma coisa que eu me lembro que minha mãe sempre dizia. Minha mãe nunca frequentou universidade alguma. Minha mãe nunca... As cartas que as pessoas liam lá de Bauru, que mandavam para cá para nós, na época das cartas ainda, mas eu que lia para ela as cartas. E ela, mal, eu tinha que ir com ela para ela escrever o nome dela lá em alguns documentos, porque ela tinha dificuldade. Eu dizia: ô mãe, não é assim não, é assim, ó. Às vezes tinha que pegar na mãozinha dela para ela errava com... Ela não sabia escrever, ela aprendeu como é que as formas ali das letras, e ela fazia assim, ela tinha muita dificuldade. Ela não frequentou assim as faculdades dos dias de hoje, mas ela tinha umas coisas assim dentro dela, irmãos, que sábio nenhum dessa vida ensina, só Deus, sabe, irmãos? E ela dizia assim sempre pra gente: faz coisa boa para as pessoas,
Porque um dia, sabe, um dia Deus vai te abençoar. Minha mãe falava assim tantas coisas boas pra gente. E ela não conhecia Deus, mas ela dizia sempre assim para nós: olha, vai na igreja. Na igreja você vai aprender coisa boa. Sabe, fica firme na igreja, não fica aí por aí não, sabe? Trabalha, minha mãe dizia isso. Trabalha, procura ter suas próprias coisas, nunca pega nada que seja dos outros. Minha mãe dizia isso. Minha mãe dizia assim: é preferível você não ter do que você pegar algo de alguém e não é teu. Não é teu. Ela dizia: seja simples, mas seja o teu. Seja assim, as coisas tuas. More onde você morar, mas seja teu, sabe? Muitas coisas ela nos ensinou, fica gravadas assim no nosso coração, sabe, querido? E é maravilhoso nós entendermos que na casa do Pai há suprimento para as nossas vidas, tá bom, querido? Então, cair em si sobre, puxa, o que eu estou fazendo aqui? É a primeira coisa que nós fazemos assim que faz sentido, irmãos. Porque quando nós caímos em si, nós como cristãos, na qualidade de cristãos, nós entendemos que o Espírito Santo, ele já conseguiu fazer nós entendermos que alguma coisa ele não está certa. E quando a pessoa ela entende, ela, puxa, eu reconheci que estou errado, daqui a pouco tem mais algumas falas dele ali. Eu reconheci que estou errado, então, se eu reconheci, eu fui convencido a isso. Depois do convencimento, o convencimento precisa gerar uma atitude dentro de cada um de nós. Amém, querido? Não vou adiantar a história para você não, mas que o Espírito Santo possa nos fazer reconhecer todos os dias que nós precisamos de tudo aquilo que, querido, todo o suprimento, todo o suporte que existe na casa do Pai, tá bom, amado? Para nós permanecermos ali firmes, não querendo comer as bolotas do mundo aí fora, muito pelo contrário, mas desejar a comida da casa do Pai. Jesus falou, a palavra dele é comida para cada um de nós, é bebida, é alimento, é suprimento. A palavra do Senhor, nem só de pão viverá o homem, nem só das riquezas aí, irmãos, viverá o homem, muito pelo contrário, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Dessa palavra a gente vive, irmãos, dessa palavra a gente vive. E alguns podem até, mais aventureiros, podem dizer assim: pastor, e se morrer de fome? Você morre de fome para o mundo, querido, mas você nasceu para Cristo. Você só passa dessa vida por uma outra, você vai reinar com o Senhor. Fica tranquilo, fica em paz, querido, porque o Senhor vai estar sempre de braços abertos para você. Amém, querido? Eu convido. Vamos cantar esse louvor. Se você não quer vontade, você quer fechar seus olhos, nem falar com Deus. Glória a ti, Senhor. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu irei, levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo.
te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Glória a Deus.